os que partiram. Aqueles que partiram para a espiritualidade. E esse card nós fizemos, vamos chamar de card, porque eu ouvi o nosso Adriano chamar de card, esses pequenos quadradinhos, essas fotos que nós compartilhamos ali nas redes sociais. Eu achei ele bastante significativo, esse quadro, porque nós teremos a falar sobre os que partiram. E ali nós vemos uma criatura partindo para a espiritualidade. Aquela outra, o desenho lá do lado, dá a entender que seja um espírito vindo recebê-lo. Como é um vestido e pelo corte, bem provavelmente seja a mãe dele. Pelo menos foi o que eu pensei quando vi esse desenho. E do outro lado, essas mãos, numa atitude de desconforto, de espanto, de medo, de angústia, que é a nossa postura diante daqueles que partiram. E eu coloquei ali de canto esse símbolo do luto. Achei interessante. Este material está nesse livro. Para bem viver, do nosso Luiz Roberto Scholl de Santo Anjo. No item 7, lá está o capítulo Ante os que partiram. Antes de nós abrirmos esse texto propriamente, vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo dos Espíritos, ou do Mundo Espírita, no seu capítulo 3, Retorno da vida corporal para a vida espiritual, a partida daqui para a espiritualidade. Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar aos espíritos em que se torna a alma no instante da morte. Essa grande questão que circula nas nossas almas, inevitavelmente, porque, quer me parecer, todos nós temos aqueles nossos que já partiram para a espiritualidade. Como nós comentávamos ainda agora na entrada com a nossa Fátima, agora em dezembro, morreu ou desencarnou meu irmão. Tenho meus pais também que já partiram para a espiritualidade. Eu perguntaria, alguém de nós não tem alguém que já partiu? Quer dizer, esse tema, essa colocação feita, para nós observarmos que é um tema presente, muito próximo dos nossos corações todos. Porque esse é o processo da vida, é a renovação, é a circulação que se faz entre nós que estamos aqui e aqueles que estão na espiritualidade, e de lá para cá também acontece na mesma quantidade praticamente, no mesmo ritmo que nós partimos para a espiritualidade, partem de lá para cá também. Mas isso tudo só para nós começarmos a estar diante dessa questão com uma certa naturalidade. Precisamos aprender a nos postar diante da questão da partida para a espiritualidade com o máximo possível de naturalidade e de consciência, para que nós possamos nos portar dignamente e sem maiores prejuízos para nós e para aqueles que partiram. Ao perguntar a Allan Kardec em que se torna a alma no instante da morte, já que é uma questão tão premente no espírito de todos nós todos temos essa ansiedade, essa necessidade de ter alguma notícia daqueles que partiram. E tanto, a nossa chegada ao centro espírita, a grande maioria de nós, e eu me incluo nesse número, chegamos aqui ao centro espírita exatamente na ansiedade de encontrar alguma questão, alguma resposta, alguma notícia de alguém que tenha partido para a espiritualidade. E não foi diferente com nós outros. Mas os espíritos dizem que é a volta do espírito que volta a ser espírito. E aqui já entram algumas questões muito interessantes. A alma, no instante da morte, volta a ser espírito. A alma, a ânima. Ou, quando nós nos referimos naquilo a mais que nós temos na nossa organização, além do corpo, esta parte de nós chama-se alma. Quando parte para a espiritualidade, desprendido do corpo material, nós nos referimos a ele como espírito.
para seguir a orientação de Allan Kardec. Mais ainda, volta a ser espírito, quer dizer, era espírito antes. Antes de chegar aqui já era espírito. Então, nessa resposta já está o princípio da reencarnação colocado. Volta a ser espírito, ou volta para o mundo dos espíritos. Quer dizer, retorna para o mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Porque o mundo dos espíritos, segundo nos ensina a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, nos ensina que o mundo normal é o mundo dos espíritos. Que a Terra é uma instância em que nós nos exercitamos para a nossa evolução. É necessário, segundo nos ensina Allan Kardec, para o espírito o contato direto com a matéria. Só quando nós nos exercitamos na matéria é que nós temos os elementos necessários para evoluirmos como espírito. Então, volta a ser espírito, quer dizer, retorna para o mundo dos espíritos que deixou momentaneamente para fazer esse exercício de evolução aqui no mundo material. E começamos no nosso texto com um alerta. Quando ele nos diz que a descrença na vida futura da alma é a maior fonte de desespero diante da partida dos nossos para a espiritualidade. A menor descrença, a falta de noção, é origem que dá aos nossos corações as maiores angústias, os nossos maiores sofrimentos. E continua, mesmo crendo vagamente na existência da vida após a morte, as dúvidas agravam o momento da separação. Mesmo crendo na existência da alma, mesmo que assim, crendo vagamente, ainda é motivo suficiente para o nosso sofrimento. Por isso a grande importância da orientação que a doutrina espírita está nos passando com o estudo que fazemos da nossa realidade espiritual. Porque a partir do momento que nós começamos a tomar consciência da nossa realidade espiritual, começamos a perceber, a enxergar de uma forma mais clara, branda, nós começamos a encarar todos esses fenômenos sob um novo prisma de calma, de compreensão, de resignação, de aceitação, não sem sofrimento, porque ainda não estamos em condições suficientes de evolução para entendermos exatamente tudo o que está acontecendo. Mas o bom conhecimento, a conscientização da nossa realidade espiritual muda muito a nossa situação diante dos fatos. Costuma-se dizer, mas ninguém voltou de lá para nos dizer como é que é o lado de lá. Se ouve bastante, muito mais do que se devia a essa chamada, essa expressão, essa afirmativa, mas ninguém voltou de lá para nos noticiar. E para nós espíritas se torna chocante, quase assustador, dizer para nós, mas ninguém voltou de lá. Nós estamos vendo cotidianamente esse fenômeno da presença dos espíritos na nossa vida, da sobrevivência da alma. Até chamava a atenção outro dia para nós que tomássemos cuidado, porque alguns temas que para nós, a reencarnação, a mediunidade, que para nós é tão meridiano, tão claro, tão normal, é tão normal que nós passamos a tratá-las como se fosse de consciência geral, tranquila, indiscutível, perfeitamente esclarecido. E às vezes temos que tomar conta que nem todos que estão nos ouvindo, aqui ou acolá, não têm esse mesmo pensamento. Ainda não entendem suficientemente com relação à reencarnação, com relação à mediunidade, à relação dos espíritos conosco, de nós para com os espíritos. Para nós é meridiano, para nós é certo.
é indiscutível. Mas nós temos que lembrar que é uma questão a ser colocada cada vez mais clara e mais afirmativa para que as pessoas, de um modo geral, comecem a tomar essa consciência. Porque é diferente o mundo quando nós temos consciência da nossa realidade espiritual. Tudo se torna diferente. Os valores mudam muito a partir do momento que temos consciência da nossa realidade espiritual. Ora, existem inúmeras provas da continuidade da vida. Mesmo fora do centro espírita, já que fizemos referência aos nossos contatos com os espíritos, que acontecem todas as semanas, e se nós abrirmos para os outros centros espíritas, acontecem todos os dias, em todas as cidades, em todo o país, no mundo inteiro, acontecem cotidianamente esse contato com o mundo dos espíritos. E se não é no centro espírita, nós outros que estamos nos nossos lares, sonhando, pensando, nós estamos em contato com eles. E se nós parássemos para observar, nós notaríamos a presença deles junto a nós, através do sonho, através da intuição. Estão sempre presentes, mesmo fora, portanto, da atividade mediúnica, de uma forma mais ostensiva. E existem inúmeras oportunidades de se observar, então, a presença deles na nossa vida, por meio da mediunidade, de abnegados e idôneos médiuns. Citaria Divaldo, citaria Chico, citaria Raul Teixeiras e tantos outros. Lembraria de Andrew Jackson Davis, americano, de outro tempo. Emanuel Swedenborg. São exemplos notórios de médiuns. As irmãs Fox, que fizeram um contato tão profundo com a espiritualidade. Para citar médiuns mais recentes, o nosso Chico, Divaldo, Raul, que comprovaram pela sua mediunidade a presença dos espíritos. Poderíamos lembrar a TVP, a terapia de vidas passadas, que é a busca na memória que acontece com um profissional que sabe como fazer, sabe o que está fazendo. Nós espíritas, nós médiuns não podemos, porque não temos formação na área da psicologia, da psiquiatria, acho que é mais na área da psicologia mesmo, para mexer nesses assuntos, que isso aí é uma terapia para profissionais. É um verdadeiro atestado científico da sobrevivência da alma ou da reencarnação, da vivência da alma em outras reencarnações. Podemos dizer tranquilamente que é um verdadeiro atestado científico da reencarnação, a terapia de vidas passadas. A partir de manifestações recebidas pela mediunidade e pela TVP, a terapia de vidas passadas, foram pesquisados dados, locais, nomes, comprovando-se a realidade dos fatos. Não é uma afirmativa espírita. Não foi uma questão revelada ou estudada dentro do centro espírita. Não, veio de fora para dentro esse exercício. Essa comprovação veio de fora para dentro do movimento espírita, a TVP. E aqui nós nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro incomparável. Quando Sanson, um espírito, já espírito, portanto, porque Sanson é um daqueles que trabalhava junto a Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ao desencarnar continuou trabalhando como espírito. Tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 21. E ele nos diz, é um verdadeiro consolo. Às mães, mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Os seus filhos estão contigo. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais as enchem de alegria. Essa é para tocar os corações, principalmente das mães que, porventura, já têm os seus filhos do outro lado da vida. E haveremos de concordar. Diz-se que não existe dor mais profunda, mais grande e mais dolorida
do que enterrar o corpo de um filho. Portanto, esse tema, essa questão, precisa ser tratada com toda a delicadeza, com todo o respeito e com todo o amor do mundo. Porque não existe dor maior do que aquela de enterrar o corpo de um filho. Mas nos vem a doutrina espírita e nos diz: mas sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os enche de alegria. E, enfim, pensarmos um pouco na nossa postura antes que partirmos. É oportuno saber. Primeiro, devemos aceitar resignadamente a separação. Ela não é definitiva e nem absoluta. Porque eles estão logo ali. Esses que partiram estão imediatamente adiante. Apenas estão desvestidos da organização física do corpo material. Devemos aceitar resignadamente, não é sem sofrimento, não é sem dor, não é sem lágrimas. Porque na nossa própria condição de humanos, pelas próprias leis da natureza, do nosso princípio de autopreservação, a morte é inaceitável, é difícil de aceitação ao menos. E nós não temos tanta consciência espiritual assim como deveríamos ter, como gostaríamos de ter. Então, certamente, será dolorido, será sofrido. Faremos o nosso pranto e, aliás, é necessário para a nossa formação, para a formação do nosso ser, daquilo que somos, da nossa autoconscientização como seres eternos, passar pelo período da dor e do sofrimento. Porque lá adiante, se não tivermos essa chance, nós nos cobraremos como culpados. Sofreremos por não ter tido a chance de sofrer. Então aceitemos o sofrimento, mas com a devida resignação, que será o nosso gesto de respeito e de aceitação da providência divina. Porque essa é inevitável. Precisamos da resignação para aceitar a separação no nível mínimo de equilíbrio necessário. E quando temos consciência da sobrevivência do espírito, é muito diferente. A dor e o desespero denuncia egoísmo e revolta. A dor e o desespero. A dor exagerada, o desespero exagerado, a revolta contra a morte, contra os fatos, denuncia falta de esclarecimento espiritual. Segundo, com exceção dos suicidas e do negligente, ninguém parte antes da hora. Motivo de aceitação, de resignação. Porque o suicida ele está antecipando, ele está por sua própria atitude antecipando a sua partida. E consiste exatamente nisso o seu erro. Porque ele normalmente está tentando fugir de uma dor, de um problema, e que o matar do corpo não resolve. Essa é a grande notícia que nós precisamos expor. Porque grande parte, se não todos os fatos desta ordem acontecem na fuga de problemas. E que, nós precisamos deixar isso bem claro, não resolve os problemas, o problema vai junto. E, aliás, acrescido de mais um. E eis aqui uma questão que nós espíritas precisamos pensar com muito mais carinho, com muito mais serenidade, com muito mais amor e atenção para o que nós estamos fazendo. Porque, impressionados com algumas literaturas que passaram pelas nossas mãos, e por descuido de como estávamos fazendo uma interpretação um pouco rápida dos acontecimentos, nos fez
Vender a ideia de que o suicida é alguém que está irremediavelmente no mais profundo sofrimento. E não é assim. Quando nós lermos Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que não é o mesmo padrão de sofrimento para todos, que existem razões que são atenuantes. Mas, acima de tudo, sempre e em todos os fatos, não apenas nesse, nós precisamos encarar com brandura e com respeito, com amor ao próximo, sabendo que pode ter partido de uma forma precipitada, mas continua sendo um ser em evolução tal qual nós outros. E que por este fato, por este erro, não o torna menos endividado do que nós outros, que vamos esperando até o fim e que não o fazemos por covardia. Então, tratar com o devido respeito. Eles não estão perdidos, apenas estão com uma falha que precisam tomar consciência e corrigir a sua caminhada de uma forma mais serena e mais consciente. Um terceiro argumento. Para nós, antes que partiram, na espiritualidade, os nossos amados rogam pelas boas lembranças. Rogam pelas boas lembranças. Não pelas nossas lágrimas e demonstrações que nós costumamos fazer às vezes. Não. Eles querem uma boa lembrança. Recordações de amor e de carinho. Jamais de desespero. Pensar neles com amor, com carinho, com boas lembranças, com recordações carinhosas. É tudo o que eles precisam, independente da forma que partiram para o outro lado. Terá que ser sempre um momento de encontro de boas emoções. As visitas periódicas aos cemitérios poderão, em vez de ajudar, perturbar os desencarnados. As visitas periódicas quer dizer insistentemente. Tudo que nós podemos fazer lá, e vamos. É uma demonstração de carinho, é uma materialização de um gesto que, vez por outra, nós devemos fazer, mas a insistência, a persistência, a repetição, para que não dizer tudo que nós vamos fazer lá, nós podemos fazer sem ir até lá. Porque lá está não mais do que o corpo ou o que resta dele. Não está mais nem o corpo lá. O resto do corpo está lá. Só isso. Porque a alma, que é o que realmente nos importa, deste amado que partiu, ela pode nos encontrar em todo e qualquer outro lugar, a qualquer momento, sempre. E tudo que nós vamos fazer lá, nós podemos fazer em casa, no serviço, na caminhada, no recreio, no sono, na prece. O que nós vamos fazer lá? A demonstração clara, evidente, a demonstração física da nossa lembrança, do nosso carinho. Necessário para nós, talvez, haverão de concordar comigo, muito mais necessário para nós do que para ele. Porque nós precisamos materializar para nós aquele gesto de estar lá prestando uma homenagem, ao menos uma vez por ano. E se não for, não tem problema. Façamos uma oração onde nós estamos agora. Agora nós podemos enviar, sem deixar de ouvir, enviar um pensamento de carinho para aqueles amados que nos aguardam do outro lado da vida, que estão só esperando nós chegar lá para eles virem também conosco de volta para cá e continuarem os seus processos evolutivos, as suas reencarnações. Porque esta é a vida. Partir de lá para cá e partir de cá para lá. E continuarmos aprendendo. Que tudo isso seja em experiências para o nosso amadurecimento.
E tudo que nós podemos fazer lá, nós podemos fazer em casa. E terá o mesmo valor. Um quinto argumento. O dinheiro gasto na compra de velas, flores, não beneficia necessariamente o espírito. O dinheiro gasto não beneficia. O que vai beneficiar o espírito é o gesto, a lembrança, o carinho, o desprendimento. E que talvez, se você fizesse com esse mesmo valor um benefício a alguém que precisa, talvez agradasse mais ainda a ele do que aquele gasto que foi levado até lá. Não fazer? Fazer sim. Não tem por que não fazer. Não tem por que nós não levarmos uma vela, um relicário. Tá certo? É como disse, está muito mais importante para nós do que para eles. Mas o que eles realmente querem é que nós continuemos ligados a eles pela afetividade, pelo amor. A prece é a melhor maneira de ajudá-los. A prece é a melhor maneira de ajudá-los. E a prece pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar, fazendo o que nós estamos fazendo, sem deixar de fazer as nossas obrigações, sem deixar de atender as nossas demandas. Nós podemos estar em contato com a espiritualidade. Não invocá-los demais, pelo menos não dentro do lar, para não atraí-los tanto para um ambiente em que para eles talvez seja nocivo ou desequilibrante. Mas prece no sentido de enviar sentimentos bons, vibrações carinhosas, o pedido de bênçãos, de fortalecimento para eles lá onde eles estão. Não é necessário estar no local específico, na igreja, no centro espírita, no cemitério. Não é necessário. Onde nós estivermos, a prece sempre é bem-vinda, por ele e por todos os outros. Nem de aparatos ou rituais especiais. Pode ser a coisa mais simples. Um pensamento, um desejo expresso de que ele esteja bem, de que Deus o abençoe. É uma prece suficiente. Com a oração pura e simples, feita com o coração, estabelece-se uma corrente fluídica de auxílio, de conforto, tanto para quem fica como para quem parte, encorajando-se mutuamente no enfrentamento desta situação. A morte do corpo é o único fato certo. Essa é inevitável. Mais dia ou menos dia acontecerá. Para quem está encarnado. Encará-lo com maturidade e serenidade será benéfico para todos. Com maturidade. É como disse. Sofrer, vamos. Lágrimas. Talvez até precisemos um pouco lavar a alma com um pouco de lágrimas nesse momento. Eu já vi criaturas se punirem por não ter conseguido uma única lágrima diante daquele sofrimento todo. E se punirem, se sentirem culpados por não ter tido essa... Sabe? Já ouvi por aí que às vezes é bom chorar. Eu tenho lá meus preconceitos com relação a isso. Diz que alivia, que lava a alma. Não vamos discutir a questão aqui agora, porque chorar normalmente algo que acontece em função de um sofrimento ou de uma alegria extrema também acontece. Portanto, não discutimos a questão, mas sabemos que nesse momento às vezes faz falta assim um pouco ao menos de lágrima do tipo autojustificativa, mas sim que faz mais bem para nós do que para aquele que partiu. Porque aquele que partiu quer apenas e ter certeza de que nós não o esqueceremos, que ele se guardará na nossa alma eternamente, com carinho, com desvelo e com respeito. É tudo o que eles precisam. Não é das nossas lágrimas, do nosso sofrimento. Nós sofremos porque não temos tanta clareza ainda do que está acontecendo.
A saudade é natural e dolorosa, mas não deverá se transformar em fator de desequilíbrio. Temos que tentar encarar com a maturidade suficiente, aquela que já temos, mas a suficiente, com a serenidade necessária, mesmo o sofrimento, porque sofrer é inevitável, mas a entender resignadamente que esse sofrimento precisa ser dentro dos limites do autorrespeito, do respeito àquele que partiu, do respeito às pessoas, porque nós temos o direito de sofrer, temos o direito à lágrima, mas não temos o direito de provocar o sofrimento do outro. E às vezes o nosso desespero provoca desespero naquele que partiu e naqueles que estão conosco naquele momento delicado. E até onde eu me sinto no direito de estar provocando sofrimento no outro? Pelo menos vai ser inevitável, porque nós estamos sofrendo e nós sofrendo, aqueles que nos amam sofrem. Mas aí precisaríamos ter consciência dos limites do nosso direito de fazer o outro sofrer. E às vezes passamos pelo desequilíbrio, pelo destempero, pela inconsciência, pela rebeldia. E a não aceitação é rebeldia para com as leis divinas. Ao menos a não aceitação revoltosa, desequilibrante. A confiança em Deus, na sua infinita bondade e justiça, dá-nos a certeza de que nada acontece por acaso e tudo ocorre dentro das permissões das leis divinas. Tudo acontece dentro das leis divinas. Porque se não fosse para acontecer, Deus não permitiria. Em O Céu e o Inferno, a primeira parte ainda do Céu e Inferno, no capítulo 2, no Temor da Morte, que vai estudar Allan Kardec no seu senso de racionalidade, faz aquele estudo profundo e muito interessante, é um convite ao estudo desse capítulo, ao menos, o temor da morte. Por que temer a morte? De onde vêm as razões para o nosso temor da morte? E encerra com este texto, que é de extrema importância, quando nos diz: por que os espíritas não temem a morte? E começa assim aquele texto. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. O espiritismo muda completamente a nossa maneira de olhar para o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Está aí. Basta olhar para ver. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas o resultado da observação. Não é uma conclusão de alguém. São fatos estudados, observados, vividos e que estão presentes nos centros espíritas. Basta sentar ali para ver, para quem tem olhos de ver, ao menos. O véu foi levantado. O mundo espiritual se nos apresenta em toda a sua realidade prática, a ponto de nos mostrar que este é o mundo real. Esta é a cópia do mundo real. A ponto de nos dizerem os espíritos que se o mundo material deixasse de existir, não mudaria a realidade do mundo espiritual. E que o mundo material existe para exercício de evolução dos espíritos. Esta é a grande mensagem da doutrina espírita e que precisa estar presente no coração de todas as criaturas. Para mudar inteiramente a nossa visão do futuro, para nos mostrar que a vida espiritual não é uma hipótese, é uma realidade, são fatos demonstrados, vividos. O véu foi levantado, não há mais por que termos dúvida. O mundo espiritual se nos apresenta em toda a sua realidade, em toda a sua realidade prática. Que nós tenhamos consciência para, em melhorando-nos, influenciar
a melhora de todos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados, todos aqueles que convivem conosco. Que a mensagem da doutrina espírita chegue vívida a todos os corações.